Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. A nossa saudação de boa vontade, paz, fraternidade a você que está na audiência em todo o Brasil, agora em Conexão Nacional pelas emissoras da Boa Vontade. Nosso desejo de um bom dia com Jesus a todos. Tenho certeza que sim, nesse alto astral da programação da Boa Vontade de Deus. Gente, o estudo da Bíblia Sagrada traz todo o conhecimento necessário para o nosso cumprimento, o cumprimento da nossa agenda espiritual na Terra, que são aqueles compromissos que nós assumimos no mundo da verdade. E é pela busca do estudo constante do Evangelho de Jesus, das Sagradas Escrituras, aquilo que o Cristo deixou aos nossos corações, é que nós vamos nos fortalecendo, recebendo a intuição correta para cumprir com a nossa agenda espiritual. E é por isso que a comunicação 100% Jesus com a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo traz para você um espaço para que você possa sempre esclarecer as suas dúvidas sobre as Sagradas Escrituras. Este é o espaço do Pergunte ao Santo Evangelho de Jesus e hoje nós recebemos aqui a pregadora ecumênica da religião divina, Angélica Perioto. Seja bem-vinda, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, uma grande alegria estarmos aqui na comunicação 100% Jesus. Angélica, todo mundo pode mandar sua pergunta e a gente já recebeu uma pergunta aqui no 11 99 831 8195, tá? Todo mundo que está acompanhando, não só aqui pela Boa Vontade TV, pela Super Rede Boa Vontade de Rádio, pelo youtube.com/Religião de Deus Vídeos, onde você também acompanha os conteúdos que já foram apresentados aqui na Comunicação 100% Jesus. Foi o que aconteceu com o jovem Fernando Silveira. Ele é da capital mineira, de Belo Horizonte, e ele diz o seguinte: eu não entendo bem o que Jesus quis dizer quando falou sobre dar a outra face. Nos dias de hoje, não seria uma ingenuidade nossa agir assim? O que ele disse não se restringe à época em que ele esteve na Terra? É uma ótima pergunta, a gente agradece ao Fernando e todos, que acompanham a comunicação 100% Jesus. Bom, o escritor Paiva Neto traz para nós essa resposta bem direta. Você pode acessar agora paivaneto.com. Lá tem um artigo que também consta desse livro, As Profecias Sem Mistério, onde o irmão Paiva traz exatamente esse título. O que é dar a outra face, aí, entre aspas, na referência ao Evangelho de Jesus. Então, eu vou trazer aqui, na página 204, ele inicia esse artigo na página 203. Mas aqui na versão Pocket, o parágrafo especialmente que eu vou ler também está no blog, é o primeiro parágrafo aí que você já consegue acessar do escritor Paiva Neto. O irmão Paiva traz essa primeira resposta, o que significa dar a outra face, Até para a gente entender se refere-se apenas àquela época ou faz muito sentido ainda na atualidade. Então escreve o autor: pelo prisma do amor divinizado, que não se confunde com a covardia diante da injustiça e da perversidade. Já lhes expliquei aquela passagem do Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 6, versículo 29. E aí o Cristo ele traz aqui as palavras de Jesus: ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E continua o irmão Paiva: significa dizer que não devemos jamais entrar na sintonia do ódio. Dar a outra face é levar os que nos desejam ofender à percepção de que estão cometendo um traje contra si mesmos. O ódio é a arma voltada contra o peito de quem odeia. Eis o Evangelho Apocalipse a nos proporcionar educação e cultura, alimentação, saúde e trabalho com espiritualidade ecumênica. Dar a outra face é um ato de coragem, um exercício de paciência, não é ação para omissos e acomodados. Bom, Paiva prossegue, a gente convida você a fazer esse estudo também na sua casa, leitura, pensar bastante sobre esse assunto, porque não é um assunto fácil. Imagina, dar a outra face. Jesus ele traz exatamente aquilo que nós precisamos ir além, do que nós estamos fazendo. E no contexto da passagem bíblica, tanto no Evangelho de Jesus segundo Lucas, que o irmão Paiva traz aqui a referência, quanto no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, quando Cristo traz esse ensinamento, ele está fazendo exatamente uma atualização da lei de Italião, que já era muito antiga, que no Novo Testamento também foi colocada, do olho por olho, dente por dente, onde eu vou oferecer na mesma medida que a pessoa causou aquela situação para mim.
Se a gente fosse colocar, né, no nosso dia a dia em situações bem básicas, pensando assim, a criança que está na escola, né, a gente falando aqui de volta às aulas, e às vezes acontece no convívio da criança, uma criança bate na outra. Aí o pai vai falar assim para o filho, não, revida, né, faça da mesma forma. E aquilo pode entrar num ciclo. Aí a criança bate, aí a outra fala, então eu tenho que revidar. Aí eu vou ter que revidar, aí eu vou ter que revidar. Aquilo não se sustenta, né? Vira um ciclo de ódio numa situação que você não tem como parar. Se você não dizer um basta, né? A gente não pode, tem que quebrar o ciclo da violência. Então a orientação que a gente fala para as crianças é o quê? Chame a professora. Informe alguém que está além daquela situação e que é capaz de usar instrumentos para que você consiga, inclusive, prevenir aquela situação. Para que não acometa mais, né, aquela situação de violência, você explique para outra criança, olha, não é interessante bater, vamos fazer de outra forma, e aí você passe por um processo de aprendizado. Na sociedade, nós também criamos esses mecanismos, né? Apesar que muitas vezes a gente tem muitas questões sobre a justiça humana, muitos receios, muitas incomodações, muitas inconformidades, mas nós criamos um sistema também para que ele funcione, para que ele previna situações que nós consideramos injustas e que nós temos que combater a injustiça, nós temos que usar das leis, isso é importantíssimo. Só que nós também temos que pensar, se na justiça humana isso existe, na perspectiva divina, isso é muito mais elevado, é muito maior. Há mecanismos muito grandiosos para se entender de fato o que a outra pessoa precisa para não fazer mais aquilo. Quando Jesus traz essas palavras, olha a coragem que Jesus pede para que nós tenhamos. Quando uma pessoa te ferir na face, ofereça-lhe a outra. Então ele está mostrando que pela perspectiva divina, tem muita coisa que nós não temos condições de compreender apenas na visão humana. E nós também não temos condições, inclusive, de falar para a pessoa o que ela merece. Ah, porque a pessoa me fez isso, pisou no meu pé, eu vou pisar no pé da pessoa também. Então nós temos que entrar nos olhos, a partir dos olhos do Cristo e pensar o que eu posso oferecer para essa pessoa de diferente, a ponto dela, que é a outra face, a ponto dela quebrar essa vibração de ódio e pensar por outra perspectiva. E oferecer uma outra coisa, um aprendizado, para que aquilo se quebre. E isso exige paciência, isso exige perseverança, isso exige a gente ser corajoso. Aí a pergunta do Fernando é se não é ingenuidade, porque a gente vive num mundo que fala assim, o mundo é dos espertos, a gente tem que garantir o nosso, né? Na verdade, a grande esperteza que Jesus está nos provocando e que por isso que não está preso numa época específica, que até hoje a gente não venceu, é a gente superar a nós mesmos. Nós não sabemos quantas vezes nós fomos perdoados, quantas vezes a gente não suplicou a Deus uma nova chance por erros que nós cometemos e quantos erros nós ainda faremos, infelizmente, porque nós estamos num processo de evolução. E o que a gente mais deseja quando a gente pisa no pé de alguém, às vezes até intencionalmente, mas quando a gente percebe o nosso erro, o que a gente quer? Que a pessoa ofereça uma outra face, que ela fale pra gente não. Tá bom, vamos aprender, vai ser diferente agora, a gente vai crescer junto. Então, mesmo que a gente, não é pra gente se colocar em situações de perigo, gente, Se a gente vive uma situação que precisa ser denunciado, que precisa ter uma reação, inclusive dos órgãos oficiais, nós precisamos acionar, a justiça precisa ser feita. Não é pra gente tornar nada impune, mas a gente não achar que a gente precisa devolver na mesma moeda, não nos cabe isso. E é isso que Jesus nos provoca. Não entre na vibração da vingança, que isso vai se tornar interminável e a vingança é uma prisão para a gente, inclusive. Então, que nós saibamos oferecer esse outro caminho, que nós saibamos quebrar isso. E se a outra pessoa não quiser, nós fizemos a nossa parte, nós vamos continuar o nosso crescimento e a pessoa, no tempo dela, ela vai perceber o aprendizado por outros mecanismos que, inclusive, a própria justiça divina vai oferecer para o aprendizado daquela pessoa. Mas nós vamos seguir em frente. Olha como isso é tão desafiador, É para nos ensinar a viver um mundo novo. Então Jesus, na verdade, ele não está mostrando uma sociedade do passado, ele está mostrando para nós como viver uma sociedade do futuro. A sociedade onde nós realmente queremos viver, Onde nós saibamos reconhecer as nossas fragilidades, os nossos erros e saibamos superar isso
com esse aprendizado divino, né, na melhora de todos nós coletivamente. E a gente pode continuar se melhorando todos os dias, aprendendo na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nos espaços que existem para esse desenvolvimento espiritual, para esse trabalho constante, que é nas igrejas ecumênicas da religião divina, né, irmã Angélica? Exatamente, inclusive a gente, né, agradece aqui o espaço para que você, fazendo esse convite, para que você conheça a religião do terceiro milênio, participe das atividades e você descubra essas potencialidades no seu interior, para que você consiga também superar todos os seus desafios. O site aí está na tela para você acessar o endereço mais perto da sua casa, religiãodedeus.org, esse é o site, e aí você consegue saber se tem uma unidade perto da sua casa, o telefone, né, todas as formas de contato, para você ser muito feliz junto com a gente aqui na religião do terceiro milênio. Tá certo, muito obrigada pela sua participação, irmã Angélica Perioto, pregadora ecumênica da religião divina. Volte outras vezes, Deus está presente. Eu que agradeço e viva Jesus em nossos corações para sempre. E você pode deixar sempre a sua pergunta aqui no Comando da Esperança e nesta programação Alto Astral do Cristo de Deus no 11 99 831 8195, 11 99 831 8195. Ao seu coração, você que agora segue com a programação local das emissoras da Boa Vontade, essa saudação de boa vontade e paz. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre.